A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Que alegria poder novamente estar com vocês nesta oportunidade. O objetivo desta programação é fazermos uma reflexão a respeito da Palavra de Deus com base na nossa série de lições bíblicas. Ao longo desse trimestre, estamos estudando a nossa lição, cujo tema é o Deus das Alianças. Trata-se de uma reflexão a respeito da teologia do Antigo Testamento. É uma satisfação enorme poder contar com a sua audiência. Antes de nós darmos seguimento à nossa programação, como de costume, eu gostaria de lhe pedir, por favor, que se inscrevesse no nosso canal e também compartilhasse o link desta programação, a fim de que a nossa programação possa alcançar mais pessoas e a palavra de Deus seja amplamente divulgada. Eu posso contar com você? Tá ok? Daqui a pouco a gente volta. Retornando, meus irmãos, mais uma vez, vamos conversar um pouco a respeito da Palavra de Deus. Eu conto com sua participação aqui no chat, fique à vontade para emitir os seus comentários. Reitero a importância de você compartilhar o link desta programação. E como é de praxe, sempre temos a honra de receber um convidado que fará o papel de comentarista da lição bíblica. Hoje está com a gente o pastor Alex. Que satisfação, amigo nosso, colega de ministério. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma figura conhecida na TV Viva a Promessa e hoje nos dá a honra de poder colaborar comentando a respeito da lição bíblica. Pastor Alex, por gentileza, dê uma palavra de saudação, se apresente, diga onde você congrega, as funções que você exerce na nossa denominação. O pessoal quer te ouvir, fique à vontade. Tá bom, pastor Wilbert, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, colaborando aqui com um importante tema da nossa lição bíblica. Bom, eu tenho servido aqui na Convenção Paulista, né, na função de superintendente, sou pastor também na igreja de Barão Geraldo, desde 2018. Estamos lá com os meus irmãos, alguns estão agora aqui assistindo a escola bíblica, com certeza. Isso também ajudará na nossa discussão, né? Na nossa igreja, quando formos estudar lá. É um prazer estar aqui novamente, que Deus possa nos abençoar. Prazer é todo nosso, pastor. Pastor Alex é um teólogo da igreja, um homem prendado nas escrituras, tem experiência ministerial e teológica e com certeza tem muito a agregar aqui no conhecimento da palavra de Deus. Como ele disse, nós temos aqui o objetivo de refletir a palavra, mas também, de certa maneira, preparar os nossos irmãos para aqueles que participam da Escola Bíblica Presencial, que acontece todos os sábados. Se você não faz parte da Igreja Adventista da Promessa, não se sinta excluído, você é tão bem-vindo quanto os promessistas. Nós estaremos refletindo na Palavra de Deus e, com certeza, você poderá crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Como eu disse no início da programação, nós estamos estudando sobre a teologia do Antigo Testamento. Como a maioria de vocês sabe, a Bíblia Sagrada é dividida de maneira pedagógica em duas partes, no Antigo e no Novo Testamento. Na realidade, são duas partes que se completam. E existe uma teologia que estuda de maneira detalhada o Antigo Testamento, a primeira parte das Escrituras. E todas as semanas nós estamos estudando um tema desta teologia veterotestamentária. E hoje, de maneira específica, o tema que nós estaremos abordando é o tema da lição de número 12. Para aqueles que possuem a nossa revista da Escola Bíblica, o tema de número 12 diz o seguinte: o Filho do Homem. O Filho do Homem. Este é o tema. E geralmente nós temos um texto básico, o qual será lido. Eu estarei lendo o texto básico, está registrado no livro de Salmos 2, versículo 2, que nos diz o seguinte: os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido.
nós estaremos refletindo sobre o ungido de Deus, sobre o Filho do Homem. O que essa expressão tem a ver com a nossa fé? O que a expressão do Filho do Homem, do ponto de vista teológico, tem a nos falar? Eu quero pedir ao pastor Alex que possa emitir o seu parecer aí de maneira geral a respeito desta lição, cujo tema é Filho do Homem. Por favor, pastor. Tá bom, pastor. Essa expressão, né, o Filho do Homem, é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, que a gente também vai ver ela se repetindo, né, também no Novo Testamento, inclusive usado por Jesus. Esse título, o Filho do Homem, é o título mais utilizado por Jesus para se referir a si mesmo. Então, daí a gente vê a importância, né, de estudar um tema como esse. E quando a gente fala dessa expressão, já caminhando aqui para tentar entender um pouco melhor ela, né? Quando a gente fala dessa expressão, alguns vão ligá-la à ideia simplesmente do ser humano, Filho do Homem, simplesmente como um humano. Eu acho que em alguns contextos do Antigo Testamento, esse vai ser o significado. No Salmo 8, por exemplo, a gente vai ver a expressão Filho do Homem como uma referência mesmo à humanidade, à nossa limitação, né? Nossa brevidade enquanto seres humanos. Mas em outros contextos, a gente vai entender aqui que é uma referência direta a Cristo Jesus, não apenas numa proposta de Cristo Jesus como ser humano, né? Mas numa proposta de Cristo Jesus como o enviado de Deus, prometido de Deus, o Filho de Deus, o Messias, né? Como a gente vai ver aqui em algumas expressões que vão aparecer para a gente, sobretudo no Antigo Testamento. A lição coloca ainda essa sobreposição que existe, né? De figuras, de termos no Antigo Testamento. E a expressão Filho do Homem é mais uma dessas expressões assim muito significativas no Antigo Testamento, que vai direcionar a gente a apontar para Jesus Cristo como Salvador do mundo, como aquele que é o grande libertador da história. Pastor Alex, a Bíblia ela tem uma natureza didática. Nenhuma expressão é registrada nas Escrituras à toa. Existe um propósito. Quando a gente lê os evangelhos, por diversas vezes, Jesus ele utiliza esse título de Filho do Homem para se referir a si mesmo. E não há sombra de dúvida que Jesus Cristo também está se reportando a tudo aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito dele. Então, no Antigo Testamento, aparece a expressão Filho do Homem, evidentemente que pode haver significados diferentes de acordo com o seu contexto, mas, via de regra, essa ideia está relacionada à humanidade e Jesus Cristo, quando se apresenta como Filho do Homem, ele está falando da sua encarnação, porque ele veio à Terra, né? Ele se fez gente e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, mas ele também está fazendo alusão ao seu conhecimento do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas, na primeira parte da sua revelação. Isso é bem bacana da gente refletir, porque isso demonstra o quanto o Antigo e Novo Testamento não se divorciam. Sim. Antigo e Novo Testamento são partes que se completam e juntos formam a perfeita palavra de Deus. Então a gente vai estar aqui conversando sobre o Filho do Homem, sobre essa expressão e o que ela significa para a nossa fé. Como fazemos, pastor? A gente faz esse comentário abrangendo o tema, mas a gente também vai para as perguntas, até para facilitar para os irmãos que têm a nossa lição em mãos. Aqueles que não têm a lição bíblica, de repente você não é promessista e ainda não tem o nosso material, você poderá acompanhar as perguntas que serão postadas aqui na parte de baixo da tela. Então, gostaria de pedir ao pastor Alex, por gentileza, que nos acompanhasse, respondendo a primeira pergunta, que diz assim, ó: como interpretar a figura vista por Daniel, o Filho do Homem? O que ela significa? A gente vai se basear no item 1 do comentário.
eu gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus, até para a gente biblificar aqui a nossa conversa, né? Lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel 7, versículos 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Pastor Alex, que figura é esta vista por Daniel, que é retratada como o filho do homem? O que você tem a dizer aí, inclusive, sobre esse texto que a gente acabou de ler? Me permite voltar nessa parte histórica, né, para a gente tentar, mais uma vez, como você falou, né, nessa didática do Antigo Testamento, de Jesus Cristo, ele está sendo apontado, ele está sendo sinalizado. O Antigo Testamento é a Bíblia que essas pessoas têm, né, para poder ler, e Jesus está apontando, né, propositalmente, né, para o Antigo Testamento, quando se refere a si mesmo como filho do homem. A lição vai lembrar a gente, por exemplo, dessa expectativa que havia das pessoas por essa figura, né, desse libertador. Depois que a monarquia cai e aí o povo é levado para o exílio, parece que cada vez mais vai surgindo no povo de Israel essa expectativa, né? Quem é que vai agora ser o nosso Salvador? O povo estava acostumado, né, com o surgimento de juízes, né? Juízes. Quem será o novo guerreiro Sim. que surgirá? Mas parece que a partir de dado momento, essa interpretação ou essa expectativa, ela é alterada, né? Sim. Que é o que você deve estar comentando agora, né? É isso mesmo, porque as profecias começam a se intensificar, né? Isso. As profecias, Deus começa a levantar homens para gerar justamente essa expectativa de que o povo de Deus, ele seria liberto, ele voltaria a uma condição sonhada, né? Como anteriormente. Então, no livro de Daniel, eu acho que a gente tem uma mudança, então, nessa expressão. Se essa expressão, filho do homem, é uma expressão, assim, um tanto quanto comum no Antigo Testamento, a lição fala que ela é uma expressão idiomática, né? Isso. Ezequiel, por exemplo, era chamado por Deus de filho do homem. Então, Deus se referia ao profeta Ezequiel como filho do homem. Eu citei o Salmo 8 como uma referência à própria humanidade, né? Mas parece que a chave vira aqui, né? Em Daniel, na sua visão, parece que é dado um novo significado aqui para a gente, a essa ideia do filho do homem. E Daniel, então, tem essa visão do filho do homem vindo com as nuvens do céu. É o que diz aqui o texto. Tem um aspecto celestial, né? Tem um aspecto celestial. Naquela visão que Daniel tem, juntamente com os quatro animais, a gente já estudou isso em outros momentos, né? Que esses 4 animais, eles representavam os reinos mundiais, né? Que se sucederiam. Juntamente com esses reinos, há essa figura emblemática desse filho do homem, que tem esse aspecto celestial e que também tem esse aspecto de governo, né, sobre si. Governo eterno. Que nunca se acabará, diz o texto. Exatamente. O texto fala que este filho do homem recebe da parte de Deus essa autoridade, a honra, soberania, e todos os povos, todas as raças, nações, línguas lhe obedecem, diz o texto, e o seu domínio é eterno, não terá fim, seu reino jamais será destruído. Eu separei aqui um texto, Wilbert, do Evangelho de Mateus,
do capítulo 6, do capítulo 27, aliás, do versículo 64, onde tem uma declaração muito, quase idêntica a essa da visão de Daniel. Jesus, ele diz assim: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É praticamente as mesmas palavras, né? Parece uma paráfrase, né? Parece. Então isso sinaliza para a gente de quem é essa figura, né? Como você perguntou, registrada aqui no capítulo 7 de Daniel. Jesus está repetindo isso. Se a gente se lembrar daquele episódio onde Estevão está sendo apedrejado e ele também tem uma visão dos céus, a visão que Estevão tem também é exatamente dessa forma, né? Ele olha e ele diz: eis que vejo os céus abertos, vejo os céus abertos, vejo o trono e o filho do homem ao lado de Deus, né? Então essa visão, né, justamente nessa proposta muito didática que a Bíblia tem para a gente, essa expressão ela vai se repetindo e ela vai se confirmando para a gente uma coisa, né? Esse filho do homem, visto aqui por Daniel no capítulo 7, é uma referência explícita a Jesus. Jesus é esse filho do homem que está acima de todos os demais governos, que recebe esse governo que é eterno, que não tem fim, que recebe autoridade, honra, sabedoria, e acho que há uma outra conotação também aqui nesse texto, que é a ideia de que esse filho do homem também é escatológico, né? Isso. Ele vem no fim dos tempos. Ele é celestial, mas ele vem no fim dos tempos, né? Ele vem sobre as nuvens. Seu governo é um governo eterno, é um governo universal, infindável, é um governo soberano. Essa referência de Daniel, para a gente responder isso aqui, é uma referência direta a Cristo Jesus. Então, assim, a gente pode afirmar, pastor, que a expressão Filho do Homem, ela de fato também tem a ver com a humanidade, né? Ela se refere à natureza humana. Contudo, em dado momento, em alguns trechos das Escrituras, é uma referência direta à aparição do Messias. Sim. E tanto no sentido de que o Messias estaria entre os homens em algum momento, como de fato esteve. Jesus, quando se apresentava, ele se apresentou como Filho do Homem. Aqueles que estavam atentos às Escrituras certamente faziam a conexão. Então, puxa vida, no Antigo Testamento existe uma referência de um Filho do Homem especial. Sim. De um Filho do Homem que vem de Deus para cumprir a missão entre os homens. Então, se esse personagem, chamado Jesus, ele está se auto-intitulando... Está dizendo que é ele, né? Como o Filho do Homem, e os seus frutos corroboram para a afirmação de que ele é alguém especial. Então, Jesus Cristo não é mais um personagem, mais um guerreiro, mais um juiz. Sim. Né? Havia essa ideia de Deus sempre levantar um juiz, como eu disse, mas não, Jesus não seria mais um juiz libertador, não seria alguém que faria uma revolução em Israel, seria o próprio Deus encarnado. Sim. Então, a ideia de Filho do Homem, ela tem esse sentido de confirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem esse aspecto escatológico, né? Que é uma referência à era vindoura, de que em algum momento ele vai descer das nuvens e ele vai implementar de maneira integral o seu reino. Sim. Eu acho interessante que você colocou, né, desse aspecto humano, porque a gente está falando de um povo que tem uma expectativa, mas a gente sabe que a expectativa deles era uma expectativa equivocada, né? Então, como eles esperam esse enviado de Deus que vai libertá-los, que vai salvá-los? É mais um guerreiro. É mais um guerreiro. Ele vai vir com a sua força, ele vai vir com o seu poder político, com a sua capacidade humana, ele vai vir dessa forma para poder nos livrar.
Então, eu acho que quando Jesus também se refere a si mesmo como filho do homem, ele também está dando um golpe, né, nessa expectativa que aquelas pessoas tinham de que esse livramento seria humano, seria político, seria terreno, quando na verdade esse livramento viria do próprio Filho de Deus, que é Jesus, né? Então eu acho que eles para eles ouvir isso, né? Mas como assim, né? A gente vai ser liberto, mas de que forma? Que reino é esse que a gente não pega em espada? Né? Que reino é esse que a gente não vai à luta? Então essa figura, ela é emblemática até mesmo por isso, né? Porque ele se refere a si próprio como filho do homem, e é esse filho do homem na sua divindade e na sua humanidade que vai libertar o povo da sua opressão, que não é apenas política, né? Que sobretudo é espiritual. Perfeito, pastor. E a gente, olhando para o período que Jesus esteve na Terra, a gente descobre que não era algo simples para as pessoas do tempo de Jesus perceberem que o reino de Deus, na sua totalidade, não seria implementado naquela época, porque as pessoas tinham essa expectativa mesmo de um juiz, de um guerreiro. Por quantas vezes as pessoas quiseram coroá-lo como rei, e Jesus fez questão de dizer: o meu reino não é deste mundo. Até mesmo quando ele ressuscitou, pouco antes de voltar ao céu, né, teve gente perguntando quando o reino seria restaurado, o reino político. Sim. E Jesus disse: olha, não compete a você saber essas coisas que vão acontecer no futuro aqui na terra, mas a missão de vocês é pregar o evangelho, é anunciar o reino eterno que está por vir. Então, entender que Jesus Cristo é um filho do homem diferente de Ezequiel e de outros seres humanos é muito importante para a nossa fé e para a gente ter uma compreensão correta do que Jesus pretende fazer por nós e do reino dele que será implementado. Nessa linha de raciocínio, pastor, o Antigo Testamento, no primeiro tópico, né, do primeiro tópico da nossa lição, apresenta o Messias também com outros nomes, né? Existem outros nomes que fazem referência ao aparecimento do Messias. E alguns desses nomes serão aqui comentados por nós e respondidos nas próximas perguntas, como a segunda, por exemplo. A segunda pergunta da nossa lição diz assim, ó: leia o item 2 do comentário e os textos bíblicos abordados ali e explique o que significam as expressões filho de Davi e filho de Deus. O filho do homem é apresentado, esse filho do homem especial, que logicamente é o Messias, Cristo Jesus, ele também era apresentado como filho de Davi e como filho de Deus, que foram expressões atribuídas a Jesus no Novo Testamento. Sim. Mas como é que o Antigo Testamento, assim, apresenta esses nomes com referências a Jesus? O que a gente tem a dizer a respeito deles? Certo. Eu acho que para a gente entender começando, por exemplo, com a expressão filho de Davi, a gente precisa se lembrar da própria promessa de Deus para Davi, quando Deus afirma para Davi que o reinado de Davi é um reinado que não tem mais fim. O reinado de Davi é um reinado que ele vai seguir uma linha sucessória e não acaba mais. É muito bonito, né, Deus fazer essa promessa para Davi. Mas assim, do ponto de vista literal, não parece ter lógica, não parece ter sentido, né? Não parece. Porque Davi, um homem mortal, como é que, como é que o seu reinado não vai ter mais fim? Sim, inclusive essa própria promessa, né, a gente pode imaginar que essa promessa ela se refira assim, imediatamente, né, ao descendente de Davi, a Salomão, que essa promessa seria para Salomão e de Salomão por diante, né? Mas a gente une essa promessa de Deus a outros textos do Antigo Testamento que vão ampliar essa ideia, indicando que esse governo de Davi é um governo que não tem fim. Então, obviamente, não é um governo humano que seja sem fim. Isso. Mas
aquele que nasceria de Davi, né? Que vem da descendência de Davi. Então, vai chegar nesse rei e esse rei vai reinar eternamente. Então, obviamente, a gente consegue ligar aqui, né? A descendência de Davi chegando até Cristo Jesus, fazendo um paralelo aqui com essa promessa e entendendo que Jesus é esse descendente de Davi, que também é o Filho do Homem. Isso. E que recebeu sobre si, recebeu de Deus o governo para reinar absolutamente sobre toda a história e sobre toda a humanidade. É por isso que a gente se refere a Jesus como Filho de Davi. É por isso que essa expressão utilizada, né? Lembra lá do cego, né? Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. É porque há essa ligação muito forte. E eu pensando aqui nessa própria expressão Filho de Davi que sai da boca do cego. Então, de novo, voltando para a Bíblia que eles leem, né, que é o Antigo Testamento. Não é interessante a gente pensar nisso, né? Que as pessoas, elas conseguiam fazer essas conexões, elas conseguiam ligar, né? Aquele personagem que está diante deles com aquele que as Escrituras anunciavam. Elas estão reconhecendo, ó, esse aqui é aquele que está recebendo de Deus o governo para reinar eternamente. É o Jesus, Filho de Davi. Assim como Estevão falou, eu vi o Filho do Homem, assim como Jesus falou, eu sou o Filho do Homem, agora tem gente apontando para Jesus e dizendo, este é o Filho de Davi. Então, essa expressão está ligada a esse fato, né? Dessa promessa recebida por Davi de que ele receberia um governo que não tem fim. Tem a ver com a árvore genealógica de Jesus, né? De Jesus. Então, assim, na realidade, o Antigo Testamento, quando fala da descendência de Davi, é uma referência ao aparecimento do Filho de Deus. Falando em Filho de Deus, é outra maneira de Cristo Jesus ser abordado no Antigo Testamento, né? Sim. Comente um pouco sobre isso, pastor, por favor. O próprio versículo 14 dessa promessa para Davi, o texto diz, eu serei seu pai e ele será meu filho, diz aqui o texto. Então, de novo, não é apenas uma referência a Salomão, o descendente imediato de Davi, mas também é uma referência ao próprio Filho de Deus, né? É Deus se referindo a Jesus, como vai acontecer, a gente vai ver na pergunta seguinte, né? Lá no Salmo número 2. Então, Jesus é identificado também no Antigo Testamento, descrito, né, como Filho de Deus. E os reinos são como herança desse pai que é entregue para esse filho. Então, Jesus é esse Filho de Deus, é o próprio Filho de Deus, e por isso é tão enigmático isso, né? Porque Deus resolve enviar não outro para ser o libertador, para ser o salvador, mas ele resolve enviar o seu próprio Filho para poder cumprir esse papel. Eu estou pensando aqui, pastor, historicamente, Jesus não foi o primeiro que apareceu e considerado Messias pelas multidões, né? Outros indivíduos, eles, em dado momento, foram considerados dessa forma, de maneira equivocada, evidentemente, mas assim, a Bíblia, ela, no Antigo Testamento, ela apresenta as características, ela dá os sinais para que o verdadeiro Messias fosse identificado. O verdadeiro Messias, Jesus no caso, ele teria a característica do Filho do Homem, que é mencionado no Antigo Testamento. O verdadeiro Messias, ele viria da descendência de Davi, que também é mencionado no Antigo Testamento. E o verdadeiro Messias, ele seria o Filho de Deus. Ele teria essa autenticação. Pois bem, pastor, a terceira pergunta diz assim, o que o Antigo Testamento ensina sobre o Messias? Qual a relação dessa figura com as expressões Filho de Deus e Filho de Davi? Vamos nos basear na leitura do Salmo de número 2. Você agora há pouco fez referência. Claro que as perguntas elas estão interligadas, mas vamos reforçar um pouco mais essa ideia messiânica
aqui da pergunta, né? Ligando as expressões filho de Deus e filho de Davi com base no Salmo de número 2, versículo 2. O Salmo diz assim: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, diz aqui o texto. Então, essa afirmação aqui do Salmo número 2, se a gente continuar lendo todo aqui o Salmo, né, no seu contexto, a gente vai mais uma vez aqui conseguir identificar Cristo aqui nesse texto, né, apresentado para a gente no Salmo número 2. Cristo está mais uma vez identificado aqui, inclusive como Filho de Deus, a figura anterior que a gente falou. A própria expressão Messias, né, nessa palavra hebraica, ela traz a ideia de escolhido. Ungido também, né, pastor? Ungido, né? O ungido, o escolhido, que é justamente o que diz aqui o texto, né? As nações se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. É essa a ideia do Messias. O Messias é ungido de Deus. No Antigo Testamento a gente tem algumas figuras de liderança muito importantes, né, que aparecem, os sacerdotes, os profetas também, e ambos eles eram ungidos para poder desempenhar a sua função. Há todo um cerimonial, né, para a unção dessa liderança, que seria o preparativo, né, para que essa liderança pudesse servir. Agora, Jesus é apresentado como um ungido. Então, da mesma forma que os profetas e que os sacerdotes foram ungidos, Jesus também, ele recebe essa unção, mas é uma unção que, como diz a lição, ela transcende. Não é uma unção humana, né? É uma unção que transcende. Ele não é uma unção cerimonial, né? Não é apenas isso, né? Ele vai ser reconhecido por receber uma capacitação completamente diferente, né, de tudo aquilo que qualquer ser humano já tivesse experimentado na sua vida. Isaías capítulo 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porquanto o Senhor me ungiu. Porquanto o Senhor me ungiu. E Jesus, quando está lá dentro do templo, ele vai fazer a leitura desse texto para dizer: eu sou o Messias. Vocês estão aguardando o Messias? Estou lendo aqui para vocês e estou dizendo que eu sou. Ele fez questão de dizer: esta profecia de Isaías se cumpriu hoje. Se cumpriu hoje, está se cumprindo hoje. Então, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Davi, mas ele também é o ungido de Deus. Ele é aquele que recebeu a capacitação sobrenatural do Espírito para poder cumprir a sua missão. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender essa expressão, o Messias, né? Maravilha, pastor. O Antigo Testamento também apresenta o sofrimento do Filho do Homem, né? Porque o Filho do Homem, ele viria à Terra não como um super-herói, alguém intocável, alguém que não sofreria dores. Nós conhecemos a história de Jesus, sabemos o quanto ele se submeteu ao sofrimento dos homens. E no livro de Isaías, capítulo 53, que inclusive vai ser abordado aqui na quarta pergunta, fala sobre o Filho do Homem como um servo sofredor. E eu queria fazer essa leitura, até para nós termos como referência na resposta da quarta questão. Isaías 53 diz assim, a partir do versículo 1, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse.
Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quarta pergunta, pastor, que está aparecendo aqui na tela, para os telespectadores, diz o seguinte: com base no item 3, responda: como Isaías descreve o servo sofredor? Quais papéis e funções ele desempenharia? Essa é mais uma figura anônima, né? Registrada no Antigo Testamento. Eu fico imaginando o quanto isso era uma figura misteriosa para as pessoas que estão tendo contato, né, com essa escritura, mas que ainda não conseguem correlacionar isso com Cristo, né? Hoje eu acho que a gente tem assim um grande privilégio, porque a gente olha para as duas partes aqui junto, né? Então a gente conhece o Evangelho, os 4 Evangelhos, a gente conhece o Antigo Testamento, e aí a gente, sem muita dificuldade, a gente consegue fazer essa correlação daquilo que Isaías está dizendo nessa belíssima passagem bíblica que você leu, com aquilo que a gente vê cumprido no Evangelho também. Agora, essa figura anônima, né, que aparece aqui para a gente, mais uma descrição de Jesus, a gente entende como servo sofredor. A lição ensina para a gente que essa é uma figura corporativa, no sentido de que ela representa o povo. Então, agora a gente tem uma figura de Cristo que não é apenas um apontamento para ele, né? Mas é também uma figura do seu próprio povo. Isso. Não do Israel literal, mas do verdadeiro povo de Deus, que já é sinalizado, né? Não só no Novo, mas também no Antigo Testamento. Com certeza. Então, Cristo, ele é agora a representação desse próprio povo. E ele consegue fazer o que esse povo não conseguia. Ele consegue ser a luz do mundo, ele consegue direcionar as pessoas do mundo para Deus, ele consegue cumprir esse papel que Israel deveria ter feito, que Israel deveria ter cumprido. E agora ele vai dar um passo além, né? Ele vai conseguir lidar com o maior problema do povo. O problema do povo, então, não é a dominação de Roma, não é a dominação política, não é a subjugação, né? É assim que fala? Aos povos anteriores, né? Aos impérios anteriores. Não é isso o problema do povo. O problema do povo, o grande problema do povo chama-se pecado. Verdade. E não existe nenhum governante, nunca existiu, capaz de lidar com esse problema chamado pecado. Há uma forma toda especial de lidar com o pecado no Antigo Testamento, né? O pecado ele era resolvido através dos sacrifícios. Isso mesmo. Deus detalha como isso tem que ser feito, tem toda a orientação feita aos sacerdotes, mas como esse servo sofredor vai lidar com o pecado agora desse povo, se colocando no lugar desse povo, né, como seu representante? Ele vai ser o próprio sacrifício. Ele vai realizar agora o sacrifício. E aí, mais uma vez, na correlação, né? Esse servo sofredor de Isaías 53, que vai morrer por nós, que vai levar sobre si os nossos pecados, ele agora pode ser identificado por essas pessoas que conhecem as Escrituras e que olham para trás, veem o que acontece aqui, né, no Antigo Testamento. E agora elas podem ver isso também se cumprindo em Jesus.
Então ele é humilhado, ele é desprezado, ele entrega a sua vida em sacrifício e após isso ele também, acho que a diferença agora vem aqui, né, dos sacrifícios anteriores. Porque esse cordeiro aqui, agora ele ao terceiro dia ele ressuscita. Ele é glorificado e ele é exaltado por Deus. É uma profecia tão clara que fala, inclusive, sobre a morte do Messias, demorou ser compreendida pelos seus discípulos. Os Verdade. próprios discípulos que caminhavam para Emaús, eles estavam frustrados, decepcionados. A Bíblia mesmo diz que a morte do Messias, ela foi um escândalo. Ela foi um escândalo para os judeus. Mas quando a gente olha para as profecias do Antigo Testamento, não deveria ser, porque já estava prometido. Na realidade, o sofrimento do servo, do filho do homem, do filho de Davi, do filho de Deus, seria uma comprovação de que Jesus verdadeiramente era aquele a quem Deus havia enviado, aquele que seria o ungido, aquele que seria o escolhido, o homem que perdoaria, que morreria na cruz para perdoar os nossos pecados. Perfeito, pastor. Assim a gente aprende sobre o Filho do Homem no Antigo Testamento. Mas a teologia do Antigo Testamento, ela precisa ser conferida no Novo Testamento, né? Os teólogos ortodoxos afirmam, e de maneira correta, que a Bíblia como um todo é cristocêntrica. Cristo Jesus é o assunto principal das Escrituras. Ele é o assunto principal no Novo Testamento, ele é assunto principal no Antigo Testamento. Então, esse Filho do Homem, que também é citado como Filho de Deus, Filho de Davi, como servo sofredor no Antigo Testamento, ele também é citado desta forma no Novo Testamento. Então, na didática das nossas lições, nós temos feito esse exercício. A gente faz o estudo da teologia do Antigo Testamento e confere essas verdades que a gente aprende no Novo Testamento. Então, conferindo no Novo Testamento, a gente vai responder a quinta pergunta, pastor. A gente vai direto para a quinta pergunta para fazer essa conferência. Aí na quinta pergunta, pastor, fique à vontade também para fazer outra explanação, caso assim deseje. Explique como, segundo o Novo Testamento, Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, sendo identificado como Filho de Deus, Filho de Davi, Messias e servo sofredor. Vamos fazer essa conferência, pastor. Eu acho que como você colocou, todas as referências que aparecem no Antigo Testamento, a cada uma dessas expressões, elas reaparecem no Novo Testamento. A gente citou até no início, né? O próprio Jesus, o título que ele mais usa é o título de Filho do Homem. Então, reaparece no Novo Testamento e aí eu reforço aquela ideia anterior, né? De que justamente para evitar como diz aqui a lição, aquelas expectativas nacionalistas. Então, Jesus faz questão de dar ênfase. Reacionárias, revolucionárias. Isso. Ele diz, Filho do Homem, eu sou Filho do Homem. A primeira citação onde aparece isso, Jesus diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Verdade. Não tem casa própria. Não tem casa própria. É já para mostrar assim, olha, esqueçam todo esse ódio, né, nacionalista de vocês, porque não é por aí que a gente vai caminhar. Esta paixão humana. Essa paixão humana. Então, aparece essa referência, a referência como filho de Davi, né? A gente citou aqui o próprio reconhecimento de alguns como Jesus sendo o filho de Davi. Jesus, algumas vezes, ele falou sobre si como sendo filho de Deus. E isso, para quem estava ouvindo, soou como blasfêmia. Né? Quem ele pensa que é, né? Então, ele se coloca como filho de Deus no Novo Testamento também. E, inclusive, também como o próprio Messias. O Evangelho de João vai destacar alguns eu sous, né, de Jesus, né? Até porque é o Evangelho que trata da divindade de Jesus, exatamente, né? Lá em Lucas, nós vemos aí a ênfase na humanidade dele. Sim. E a palavra filho do homem aparece repetidas vezes. Verdade. Lá no livro de Lucas, né? Não é à toa que é escrito por alguém que entende de humanidade, porque era um médico, Lucas, no caso, Sim. né? Exatamente. E João está tentando justamente dizer, olha,
esse que eu estou apresentando é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Olha aqui os milagres dele, né? Olha o que ele está fazendo. Então, tudo isso que aparece no Novo Testamento comprova, sem sombra de dúvida, que esse é quem o Antigo está se referindo, agora está diante dessas pessoas, na vida delas, no cotidiano delas, na salvação delas. E este agora está diante dessas pessoas. A morte vicária de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele também comprova que Jesus Cristo agora é esse servo sofredor predito lá, mais ou menos 700 anos antes, né, por Isaías. Agora, Jesus está vivendo, né, na pele, literalmente, aquilo que Isaías profetizou lá atrás. Então, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Davi, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem, ele é o servo sofredor. Tudo que foi profetizado a respeito do Messias no Antigo Testamento foi cumprido rigorosamente na vida e na morte de Jesus. Sim. Exatamente como o próprio Novo Testamento afirma, né? Para que se cumprisse as Escrituras, né? Em um outro momento aqui, na nossa Clube Especial, eu comentava, pastor, que às vezes as pessoas elas colocam o Antigo Testamento como se fosse o inimigo do Novo Testamento, como se fosse um Deus de um jeito no Antigo e um Deus de outro jeito no Novo Testamento. E a gente, olhando aí esse aspecto do ensino teológico, a gente percebe que, na realidade, Antigo e Novo Testamento, eles caminham de mãos dadas. Sim. Né? As profecias, elas foram cumpridas e Deus, ele se apresenta sendo a mesma pessoa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tendo o mesmo caráter, a mesma intenção. E a prova disso é a forma como Cristo Jesus se apresenta como Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, Messias e servo sofredor. Verdade. Há uma mesma história sendo contada. A gente estudou isso numa lição passada, né? Como a gente interpreta a história, né? Há uma mesma história a ser contada pela Bíblia. A gente, às vezes, quer fragmentar essa história, né? Mas, na verdade, essa história começou lá atrás. Deus quis deixar assim, muito, muito claro para a gente aonde ele estava nos levando. Então, aquilo que é sinalizado no Antigo, agora está apontando para o Novo, né? Como diz o pessoal hoje, é tudo sobre ele, né? Verdade. Tudo sobre Jesus. Tudo está apontando para ele. E para usar a Bíblia, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, disse Paulo quando escreveu aos Romanos. Pastor, todo ensino teológico só faz sentido se ele tiver uma natureza prática, né? O propósito de estudar as Escrituras não é para nos tornar mais inteligentes do que outras pessoas, conquanto a Bíblia também nos ofereça crescimento intelectual. Sim. O propósito é forjar nosso caráter, o propósito é nos aproximar de Deus, é fazer com que nos arrependamos dos nossos pecados. Então, todo o nosso ensino ele precisa ter um viés prático. E, geralmente, a nossa lição bíblica faz esse tipo de aplicação no final, na conclusão. E nós temos aqui no terceiro tópico, com os seguintes dizeres: aplicando a vivência cotidiana. E a recomendação prática aqui da lição é a seguinte: coloquemos todas as áreas da nossa vida sob o governo de Cristo. A gente aprende que Cristo Jesus, como Filho do Homem, ele terá um governo eterno, exercerá um governo eterno. Então, assim, o que a gente pode aprender sobre essa recomendação prática da lição? Coloquemos todas as áreas da nossa vida sob o governo de Cristo, que inclusive é abordado aqui na sexta pergunta, pastor. Sim, a lição nos desafia a não deixar a nossa vida desgovernada. Existe um rei que está reinando. Esse rei que está reinando não é humano, não é político, conquanto existam reinos humanos e políticos, mas esse rei que está reinando, segundo a profecia dada a Davi, esse reino é Cristo. Cristo Jesus está reinando hoje. Ele vai reinar ali na frente plenamente, né, sobre todos nós, quando o seu reino for instaurado em plenitude.
Mas esse reino, o próprio Jesus disse, né? O reino chegou, o reino de Deus já chegou para vocês. O texto bíblico diz, se eu expulso demônios, é sinal de que o reino de Deus já está entre vocês. Então, o reino de Deus já chegou, Jesus já está reinando, ele já governa, só que isso precisa fazer sentido na minha vida. Ele precisa governar a minha vida. Então, não pode ser o que eu acho, não pode ser o que eu penso, não pode ser a minha opinião, não pode ser o que eu quero fazer, senão eu sou o meu próprio rei. E o desafio aqui é a gente entender, existe um rei que está reinando e ele deve governar absolutamente todas as áreas, inclusive a nossa vida, todas as coisas, né? Os inclusive negócios, a nossa história. Negócios, família, casamento, Sim. Relacionamentos, estudo. Sim, estudo, trabalho, pensamentos, emoções, né? Decisões. Absolutamente tudo deve estar sob o governo de Deus. E eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Será, né, que eu tenho colocado todas as áreas da minha vida debaixo do controle de Deus? Isso tem muito a ver com a nossa fé. Daí a gente vê a importância de analisar um tema que é teológico. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver. Porque se eu compreendo de fato, não, Jesus é esse do qual o Antigo Testamento falou e que o Novo Testamento confirmou. Então, se ele de fato é tudo isso, então não faz sentido, né? Que a gente continue se autogovernando, que a gente continue tomando decisões sem perguntar para Deus, é essa a sua vontade para a minha vida, né? Que a gente continue caminhando como se não tivesse ninguém acima de nós. Então, eu acho que esse exercício, ele é muito importante de ser feito por mim, né? Por todos nós, todos os dias, de avaliação do quanto, de fato, Cristo tem reinado sobre tudo isso que a gente falou, né? Extraordinário, pastor. Me lembrei de parte de uma canção antiga que diz assim: reina hoje, reina sempre sobre nós, Senhor. Meus amigos e telespectadores, queridos irmãos, o papo tá bom, a conversa com o pastor Alex está muito agradável, mas nós temos um horário a cumprir e estamos chegando ao final de mais uma escola bíblica especial. E desde já agradecido imensamente ao Senhor por ter você fazendo parte da nossa audiência. Mas antes de nós finalizarmos nossa programação, eu gostaria de orar, eu gostaria de pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua fé, sobre as suas questões particulares. Eu vou aproveitar aqui a presença do pastor Alex para pedir a ele que ore por você, pela sua casa, pela sua família e que você esteja com a gente aqui na próxima semana, estudando a boa e perfeita palavra de Deus. Pastor Alex, por favor, ore por nós, ore pelos irmãos que estão em casa. Amém. Vamos orar sim. Senhor, a gente quer te agradecer por esse tempo aqui importante de reflexão na Tua Palavra, onde nós aprendemos que Tu és o Filho do homem, Tu és o Filho de Deus, o Filho de Davi, Tu és o servo sofredor, Tu és um ungido de Deus. Tudo isso se cumpre em Ti e isso faz muito significado para a gente, meu Deus. Que a gente possa viver com esse reconhecimento. Cada pessoa que agora teve a oportunidade de participar desse estudo possa reconhecer tudo aquilo que a Bíblia ensina que o Senhor é e que isso tenha um efeito prático na nossa vida. É muito importante, Senhor, é o que nós esperamos. Governa sobre nós, governa sobre cada uma das áreas da nossa vida, governa sobre cada aspecto, Senhor. É o que nós esperamos, que o Senhor seja o nosso grande Rei, que o Senhor seja o Senhor que é o nosso Salvador, possa ser reconhecido por nós, com a ajuda do Espírito Santo, que possamos reconhecer que Tu és nosso Deus, que Tu és aquele que morreu na cruz por nós e que nós devemos gratidão a Ti por isso, Senhor. Abençoe a cada um de nós nossa oração em nome de Jesus.
Amém, pastor. Companheiro, amigo, obrigado, viu? Amém, por atender pastor. nosso convite. É uma satisfação. Que Deus abençoe seu ministério, Obrigado. sua família e que o traga aqui novamente Obrigado, pastor. para agregar valor ao nosso ministério, à nossa vida espiritual como um todo. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe, Amém. pastor. Faça suas considerações finais, pessoal de casa, por favor, pastor. Despeça deles, por gentileza. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Forte abraço. Sigamos firmes aí no estudo da lição bíblica que tanto nos edifica. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Nossa gratidão ao Senhor, todos vocês. Eu reitero o pedido que é feito no início de todas as nossas programações. Se inscreva no canal, compartilhe as nossas programações, deixe seu like, nos ajude a gerar engajamento. Quanto mais engajamento essa programação tiver, mais pessoas serão alcançadas. Nós lhe aguardamos na próxima semana, estudando o tema O Espírito do Senhor. No mais, o meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe.